aí, pronto para mudar? Meu nome é Rosiane Oliveira, eu sou coach motivacional de oratória. Eu ajudo pessoas que têm dificuldade de falar em público a falarem com muito mais desenvoltura e felicidade. Se isso faz sentido para você, continua aqui nesse canal, porque hoje eu vou compartilhar com vocês algo pessoal, mas que eu acredito que vai ajudar muitas pessoas no crescimento e no desenvolvimento, que é a minha história. Muita gente me pergunta, Rosiane, você tinha dificuldade de falar em público? Você sempre teve dificuldade? Como que você superou isso? E eu sempre falo o seguinte, não, eu nunca tive nenhuma dificuldade em falar em público. Nunca. Muito pelo contrário, eu sempre adorei falar em público. Falar em público para mim sempre foi um prazer. Desde pequena, fosse para ler alguma coisa na igreja, fosse para apresentar algum trabalho na escola, trabalho em grupo, eu sempre queria falar. Trabalhinho, apresentação Dia das Mães, eu queria falar, eu queria estar ali participando. Para mim, isso sempre foi muito importante. Eu gostava, era um verdadeiro prazer. Quando eu fui para a faculdade, eu conheci um cara que hoje eu digo que é um dos grandes responsáveis por esse trabalho que eu faço e um verdadeiro ídolo, que é o Roberto Chiniachi, que não sei se vocês conhecem. Se vocês conhecem, eu acho que vocês devem compartilhar da mesma opinião que eu, talvez, né? Se vocês não conhecem, vale a pena procurar saber e conhecer, porque o Roberto realmente é fantástico, motivacionalmente falando, é um cara empreendedor, é um cara inteligente e é um cara com grandes pensamentos, coisas que sempre me motivaram muito. E quando eu conheci o Roberto e eu descobri o trabalho dele, esse tipo de trabalho, eu tinha 19 anos. E eu pensei assim, caramba, é isso que eu quero fazer. Eu quero trabalhar com palestra, eu quero trabalhar com treinamento. E a partir dali eu comecei a encaminhar a minha vida toda para palestra e toda para treinamento. Cursos, treinamentos, eu fiz curso de oratória, fiz curso de locutora, fiz curso de apresentadora de TV, enfim, eu fiz vários cursos para poder cada vez mais me preparar e chegar aqui nesse momento que eu estou hoje da minha vida. Só que houve um momento da minha vida que foi difícil, não foi fácil, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu tirei carteira de motorista em 2004. Eu tinha um sonho de dirigir, eu via minhas amigas dirigindo com carro e eu pensei, caramba, eu também quero. E eu tirei a minha carteira e comprei um carro. Só que antes eu comprei o carro antes de tirar a carteira e eu pensei assim, eu só vou dirigir depois que eu tiver a carteira. Fui lá, passei de primeira na prova, consegui a minha carteira e cadê que eu dirigi? A partir dali começou todo um processo de autossabotagem, todo um processo de sabotamento. E eu não dirigia. Aí, qual eram as minhas desculpas? Deixa eu tirar, passar esse período de um ano, eu tirar a definitiva, eu pegar a definitiva que agora eu vou dirigir. E nada. Passou esse um ano, eu continuei não dirigindo. Dava mil desculpas. Um dia eu não estava bem, um dia eu não estava legal, um dia eu estava com dor de cabeça, um dia porque estava chovendo, um dia porque estava de dia, outro dia porque estava de noite. Enfim, tudo era desculpa para eu não dirigir. Beleza. O tempo foi passando e eu não desisti. Eu sou uma pessoa muito turrona, sabe? E eu não desisti da minha ideia, do meu sonho de dirigir. E eu comecei a procurar meios. Foi quando eu fiz a autoescola para habilitados, fiz 10 aulas, beleza, mas continuei não dirigindo. Aí eu tive uma grande ideia, eu falei, eu vou chamar o rapaz da autoescola para fazer aula no meu carro, quem sabe, né? A partir daí eu dirijo. Ele veio, contratei, paguei, eu quase bati com o carro. O cara ficou louco, ficou com medo, não voltou mais. Na outra semana eu tô ligando pra ele, vem cá, você vai vir e tal. Ele não me atendeu, não veio. Beleza. Comecei a ler livros, a procurar na internet casos
E eu achei um trabalho que era feito aqui no Rio, que na época só existia nesse lugar. E esse trabalho era justamente para habilitados. Eu cheguei aí nesse local, mas era muito longe da minha casa, o treinamento era à noite, enfim, eu achei que não ia valer a pena, eu desisti. Quando o tempo foi passando, e um dia uma pessoa falou para mim assim: Rosiane, você tem que dirigir, isso não combina com você não dirigir, você tem que dirigir. E eu peguei e comecei a ver e-mails e ela falou: olha, minha filha pode ir com você. E a partir dali eu marquei com a filha dela já tinha 18 anos, mas já tinha tirado a carteira, e eu comecei a ter umas aulinhas com ela. E ali eu perdi o medo, porque eu tinha verdadeiro pânico de dirigir. E eu perdi o medo, mas eu não perdi a insegurança. O tempo foi passando, eu engravidei e parei um pouco, dei um tempo nessa loucura toda. Quando meu filho nasceu, eu vi a real necessidade de dirigir, porque com uma criança pequena, para levar para médico, para levar para todos os lugares, para poder, o transporte em si é muito mais fácil, claro, né? E eu falei: agora eu tenho que dirigir. Foi quando eu descobri uma psicóloga que fazia uma parceria com uma autoescola, e eu paguei esse tratamento, essas consultas, eram 4 consultas com ela e mais 6 ela junto com o rapaz da autoescola comigo no carro. E ali eu comecei a dirigir. Só que eu só dirigia se tivesse alguém do meu lado, alguém realmente disposto a me ajudar a dirigir. Porque caso eu acontecesse alguma situação e eu não soubesse sair daquela situação, na minha cabeça, aquela pessoa me tirava do sufoco. Então eu só dirigia se tivesse alguém que dirigisse no carro. Enfim, dirigi mesmo, nada. Foi quando eu fui fazer o curso de coaching, e com toda a metodologia e com todo o trabalho do coaching, eu comecei a mudar a minha forma de pensar. E um dia em casa eu pensei: gente, eu vou fazer um trabalho de mudança de crenças, de pensamento com as pessoas, e eu tenho uma pendência. Quer saber o que me impede? Eu falei: nada me impede. Eu tenho carro, eu tenho carteira, eu sei dirigir, né, a parte técnica da coisa. Amanhã eu vou de carro para minha mãe. E eu fui. Eu determinei e fui. Fui com medo, fui dando distância dos carros, mas eu fui. Fui, voltei e tô dirigindo até hoje. Sabe por que eu tô te contando essa história? Porque falar em público é a mesma coisa. Quantas vezes você se sabota com medo do que os outros vão pensar, com medo de errar, com medo de ser julgado, e você vai protelando aquilo na sua vida. Sabe quantos anos demorou para eu dirigir de fato? 8 anos. Eu tirei a carteira em 2004 e eu só comecei a dirigir de fato em 2012. Muito tempo, não é verdade? Mas eu nunca desisti. Eu nunca aceitei não dirigir. Eu sempre pensei: um dia eu vou dirigir e o que tiver que fazer eu vou fazer. Os primeiros meses foram difíceis, eu me sentia muito insegura, até porque na maioria das vezes eu estava com meu filho, que era um bebê, no carro, mas eu fui e tô dirigindo até hoje. Então é isso que eu tenho para te dizer. Não desista, não é somente de falar em público, principalmente quem tem a real necessidade, pessoas que trabalham com vendas, advogados, pessoas que todo dia se vê em situação de falar em público, ou até mesmo quem não se vê, mas não desista de um sonho. Se pergunte: o que me impede? O que me impede de dirigir, de falar em público, de realizar um sonho, de emagrecer? O que me impede de alcançar o meu objetivo? E batalhe, corra atrás, não desista. Quem disse que seria fácil? Não é fácil, é difícil. Nos primeiros momentos, a coisa vai meio capengando, mas uma hora vai. E quando vai, gente, vai de verdade. E quando vai, a coisa acontece. E a partir daquele momento, você não se permite mais retroceder. Essa é a grande verdade. Então, o que está
O que está hoje te impedindo de realizar qualquer coisa na sua vida? Essa é a pergunta-chave. O que te impede? Trabalhe esse pensamento, reflita sobre isso e quando você descobrir a resposta, batalhe em cima dessa resposta. Se você descobrir que nada te impede, é o momento certo de você realizar, é o momento certo de você fazer. E se você por acaso descobrir que tem realmente algo que te impede, busque tirar esse empecilho, trabalhar em cima desse empecilho, resolver esse empecilho. Bom, gente, isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que venha ajudar a muitas pessoas. Eu realmente, quando eu falo eu confio em você, é porque eu confio. Eu confio que você é capaz e que nada, se você realmente determinar isso na sua vida, vai te impedir. Tá legal? E quer saber? Eu confio em você.